Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E a nossa convidada de hoje, quando eu comecei assim a ter uma proximidade com ela, eu achava ela brava, séria, assim, um suspense no ar. Aí com o tempo, sabe quando você ganha um presente, uma xícara, e você, é uma xícara, mas era uma super mega xícara. Sim, e em homenagem a essa nossa convidada, eu vou dizer um poema, uma frasezinha. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Nada mais, nada menos que a Adriana Freitas. Ai, nossa, obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pelas palavras tão bonitas. Assim você me emociona, eu vou chorar daqui a pouco. Vou chorar, desculpa, mas eu vou chorar. E o brava, aí você não é o primeiro que fala, não, que as pessoas me acham brava, né? Tem um pouco de receio de fazer contato. Eu não sei por que que eu passo essa imagem, mas assim, eu acho que eu sou um pouquinho brava. Minhas filhas dizem que eu sou brava. É só a Mas imagem. é só a imagem que a gente É, tem que manter, né? Para porque... conseguir um certo respeito. Ainda mais sendo mulher, a gente. Acho que é isso, né? A gente, para chegar em determinados espaços, né, como mulher hoje em dia não, né? Sempre foi assim. A gente precisa, às vezes, de se montar um pouco, né? Colocar uma fantasia de brava para poder ter respeito. E acho que foi isso que foi acontecendo comigo, mas não E sou aí... tão brava assim, não. Depois na convivência, no dia a É, a gente vai dia. se soltando. Na Né? verdade, nós somos multifacetadas, né? Acho que toda mulher é multifacetada, depende do dia, do lugar, do ambiente, né? Sim. Alguns lugares a gente precisa ser bravo, assim. Mas no geral é uma pessoa muito agradável, muitas qualidades, guerreira, que faz, exerce, acontece, né, A gente tenta, acolhe. a É. gente tenta, mas a gente erra muito. É muito mais fracasso do que sucesso. É porque às vezes a gente evita contar os fracassos, a gente desanima muita gente. Mas no fracasso encontra forças, né, Sim, para sim. seguir, para Eu, achar caminhos. eu gosto muito da Brené Brown, né? Uma autora, acho que americana, se não me engano, e ela fala, ela é uma estudiosa da vulnerabilidade. E ela tem um livro que chama O Poder da Vulnerabilidade. E ela fala que quando a gente, né, se empodera da vulnerabilidade, entende que ser vulnerável não é ruim, a gente transforma muita coisa. Então, eu sou a favor do poder da vulnerabilidade. Fracasso tem mais a ensinar do que sucesso. Sucesso é momentâneo. Faz sentido. E você é empreendedora, comendadora, que você vai explicar para nós, né? Agora eu sou comendadora. Já teve uma passagem também pela Secretaria da Prefeitura de Juiz de Fora. Enfim, muitas coisas galgando aí, né? É mãe. Quem torce pro Fluminense é o quê? Tricolor. Aê! Tricolor de coração. E você sabe por que que eu sou tricolor? Não. Porque eu tinha um padrinho, né? Que infelizmente já faleceu. E ele era muito pão duro. Não era muito dado a dar presentes, não. O único presente que ele me deu a vida inteira foi, foi uma camisa do Tricolor. Que ótimo. Então eu Marcou, tive que virar Fluminense, influenciada pelo padrinho. influenciado pelo Coisa padrinho. boa. E você nasceu em qual estado do Brasil? Nasci em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, sou carioca do Brejo. Estou mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. Essa história carioca do Brejo, qual que é o motivo, assim? Então, Juiz de Fora está a 2 horas do Rio de Janeiro, né? E até pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, Belo Horizonte dá 4 horas. A estrada era muito pior do que a estrada que vai para o Rio. Então, era muito mais fácil para o pessoal da Zona da Mata, né? Que é a região do estado de Minas que Juiz de Fora se encontra, se deslocar para resolver as coisas no estado, na capital do Brasil, né? Lógico, que era o Rio de Janeiro, do que em Belo Horizonte. Então a gente foi muito influenciado pelo pessoal do Rio, né? Pelo carioca. E aí viramos carioca do Brejo. Então é muito comum resolver coisas até no Rio do que em Belo Horizonte. Sim, é muito, muito comum Essa é isso. a praticidade. Até hoje. É verdade que tem anúncio na cidade de Juiz de Fora, na saída para BR-040, dizendo que a 1h40 da praia? Não, é conversa fiada, não. É Isso é piada. fake news.
Não, você nunca fez um É, anúncio assim. mas que a gente se sente bem orgulhoso de estar em menos de 2 horas de carro, a gente já está no Rio de Janeiro, a gente se É sente, perto, né? facilita bastante. Facilita, rapidinho já tá. Logo ali. É um logo ali mais verdadeiro, né? Mas nós temos os vícios do mineiro, né? Gostamos de uma boa prosa, gostamos de um bom pão de queijo, um cafezinho quentinho, broinha de fubá, um frango com quiabo. Isso é a mesma coisa. E vai muito também para Espírito Santo, né? É muito comum. Aí o mineiro em geral, né? Não só a nossa região da Zona da Mata, como o Belo Horizontino também, adora Guarapari, né? Se pudéssemos, a gente ia integrar Guarapari no Espírito Santo a Minas Gerais, mas Piúma, né? Piúma, Guarapari, Iriri, É um pedaço da terra de Minas Gerais com praia, né? Diga, praia. uma extensão. Mas o capixaba não gosta muito disso, não. Ah, mas eu tive lá algumas vezes, eles adoravam, né? As pessoas com quem eu conversei, eles falavam, nossa, aqui isso é mais mineiro do que capixaba. Mas daí ia ceder o território, não, né? Faz sentido. E a infância você passou então em Juiz de Fora. Sim, sempre passei em Juiz de Fora, né? Meus pais são de uma cidade, meu pai é de uma cidade chamada Mercês, que é próximo de Rio Pomba, caminho de Barbacena, né? E meu pai mudou para Juiz de Fora e construiu família lá. Minha mãe é da região de Lima Duarte, que é perto de Bitipoca. E Mas aí, nasci em Juiz de Fora. e como é que foi a infância em Juiz de Fora? Juiz de Fora, assim, a cidade, a percepção que eu tenho é que é uma cidade grande, mas ainda com um jeitinho, cara de interior, né? Isso, Juiz de Fora é uma cidade que hoje está com 580 mil habitantes, mais ou menos, beira os 600, né? Mas que a gente fala que a gente tem os problemas da cidade grande e os vícios da cidade pequena, né? O pessoal ainda acha que Juiz de Fora você conhece todo mundo, mas nós temos uma região lá que é o Calçadão, você quer encontrar com todo mundo que você não vê há muito tempo, só sempre pro Calçadão ou pro Parque Alfred, né? Eu confesso que gosto muito, é uma cidade ainda muito, muito acolhedora, uma cidade ainda para uma cidade de 600 mil habitantes, é uma cidade relativamente segura, né? Temos muitas mazelas porque a Zona da Mata ainda está entre as regiões, tirando o norte de Minas, o Jequitinhonha ainda é de umas regiões mais pobres do Brasil. Nós ainda estamos muito longe do desenvolvimento ideal, né, que a gente precisa. E a cidade, ela é polo de muitas outras cidades, então todas essas cidades no entorno de Juiz de Fora, mais de 100 cidades, dependem do sistema público de saúde de Juiz de Fora, tudo com a mais complexidade, né? A cidade de Juiz de Fora é mais perto do que para Belo Horizonte, então a gente convive com esses desafios sociais aí. Se concentra em Juiz de Se concentra Fora. em Juiz de Fora. Mas é uma cidade polo da medicina, né? Nós temos muitos médicos, referência. Nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma referência não só em medicina, mas como em outros cursos, né? Formamos muitos médicos para o Brasil. É uma cidade universitária, né? Que atrai jovens do Brasil inteiro para morar lá. E fora as particulares também. Temos boas faculdades particulares. É que eu ia comentar, né? É muito comum as cidades vizinhas ali, Leopoldina, Cataguases, Muriaé, vir em Barbacena, descer, enfim, concentrar, né? Ali. Isso. E dali A gente fala que é difícil você encontrar alguém que tem pai e mãe de Juiz de Fora, né? Então todo mundo tem o pai, a mãe, o avô, que é de alguma cidadezinha da Zona da Mata, ou às vezes até de outras regiões de Minas. Que acaba migrando ali para Migrando para fora. lá, isso. Que não quer para um centro maior, né? Como Belo Horizonte, ou Rio, ou São Paulo. A infância, brincadeiras ali na rua, tinha essa liberdade. Eu fui criada em periferia, né? Eu sou filha de periferia, né? Eu nasci num bairro chamado Nossa Senhora Aparecida, né? Vulgo Sidão. E tive uma infância daquelas de criança, daquela época que periferia você podia estar na rua, né? Todo mundo um na casa do outro, brincava de pique, né? Para ir para a escola tinha que pegar duas conduções. Foi uma infância muito bacana. Cultivo meus amigos até hoje dessa época. Foi, então, digamos, uma infância leve, né? Sim. À vontade, livre, assim, de ter essa liberdade, né? De voltar sem se preocupar muito com questão de violência. Já existia, né? Era um bairro de periferia que já naquela época tinha suas mazelas, né? Mas nada tão complicado como existe hoje, né? E você ia para as outras cidades? Porque Minas a questão de lazer vai muito para cachoeira. A gente ia mais para a cidade do meu pai, né? Que era a cidade de Mercedes, porque meu pai tem 10 irmãos
Então era um lugar. E esses irmãos se esparramaram pelo Brasil. Então, pelo menos 2, 3 vezes por ano a gente se encontrava em Mercedes. Então, era muita a visita na casa da avó, aquela avó que criava porco. Então, quando chegava os 10 filhos, com aquele monte de neto, todo mundo se reunia e matava porco, e faz aquela galinhada, e faz aquele macarrão com aquela massa de tomate bem vermelha, que você ficava manchado de vermelho o dia inteiro. Então, é isso que eu lembro muito da minha infância. E você aprendeu a fazer a galinhada, essas comidas? Confesso que eu fugi um pouco dessa área, tá? Eu tenho outras pessoas na família que a gente não quer concorrer, são muito bons nisso, Aí deixa critério. mas a gente sabe, a gente É. arrisca um frango com que, um bom frango com quiabo eu sei fazer. E aí você foi adolescência, a juventude, tudo mesmo em Juiz de Fora. Sim, a vida inteira em Juiz de Fora. E aí começou já a fazer faculdade. Sim, fiz faculdade em Juiz de Fora, sou formada em administração de empresas, né? Na cidade, também tem curso técnico informático industrial que eu fiz no antigo CTU, né? Que hoje em dia é o Instituto Federal, né? Tudo ali mesmo ali Tudo ali na dentro cidade, de isso. Juiz de Fora. E aí você vai para uma outra direcionamento, em um certo momento você vai para a área do empreendimento, né? Os meus pais resolveram, né? Era uma coisa muito comum. Juiz de Fora é uma cidade de polo industrial têxtil, né? Que tem essa vocação. E meus avós eram operários de fábricas de têxtil, minha mãe costureira, e resolveram em determinado momento, né? Numa oportunidade dessas de mercado no Brasil, comprar umas maquininhas de costura e começar a fazer uns porta-joia, né? Porta-joia, pra quem não sabe, é cueca, tá, gente? Ah, ótimo! É. E Juiz de Fora é a capital da cueca no Brasil até hoje, para quem não sabe. Ah, sério isso? Juiz de Fora. Agora tem uma cidadezinha lá perto, Mar de Espanha também, que é muito forte, mas a cidade que tem o maior número de fábricas de cueca no Brasil. Que Meus pais foram fazendo isso, e aí, em determinado momento, depois de várias crises, né, Plano Real, aquela crise da entrada da China a primeira vez no Brasil, no meio da faculdade, e a gente se sente chamado a fazer alguma coisa, né? Ajudar, e era o que a gente fazia, era todo mundo na família trabalhando, né? Na verdade, era avô, vó, primo, todo mundo junto, misturado ali para poder fabricar. E entrei nessa, né? A gente fala que não é um empreendedorismo de oportunidade, tem o empreendedorismo de oportunidade, tem por necessidade, tem por obrigação. O meu foi o empreendedorismo por obrigação. Eu tinha obrigação de estar ali e contribuir, né? Mas depois fui me apaixonando, fui estudando, fui me especializando para ter mais conhecimento, né? E poder chegar em lugares que os meus pais não puderam chegar, porque no caso deles era só o mão na massa, né? Eles eram mais intuição, né? Era mais Vontade. intuição, isso, era vontade. Tá dando certo, é o que eu sei fazer, todo mundo fabrica, a gente vende ali, mas tem um planejamento estratégico, né? E aí você entrou para somar, Eu e o meu irmão, né? trazer conhecimento, né? Eu e meu irmão, os dois estávamos estudando e a gente via que a família toda dependia daquele negocinho ali. Então era mais prudente, né? Era mais importante para a gente estar voltado para esse negócio. Então eu e meu irmão mais velho, a gente foi junto para isso e deu certo. E trazer o conhecimento mesmo do Isso. mercado, né? Com mais propriedade, né, da É. coisa. E você já viajou, assim, mundo afora, né? Já. Tive algumas oportunidades boas aí. E lembra, assim, de alguns países que você viajou? Sim, eu já tive na França, né, uma missão pelo Sebrae, uma missão do setor têxtil, representando a cidade de Juiz de Fora. Tive também na China, também, representando Juiz de Fora. Uau, me conta dessa história da China. Muito bacana. A China, foi muito rápido, né, porque a gente tinha um cronograma muito grande a cumprir num período muito curto, que eram 10 dias. E a ideia era a gente pesquisar, estava começando a se falar em cidades inteligentes, né, que hoje é uma coisa que já é tão comum, né? Então a gente foi para entender as cidades inteligentes e negócio têxtil do futuro, né? Porque a China está na nossa frente, né, sei lá quantos Anos-luz. anos-luz. Então a gente foi para fazer isso. E a proposta, fui eu e um grupo de empresários. A ideia era ir entender isso e voltar para poder repassar para aquelas outras pessoas, para as outras empresas da cidade. Você lembra em que ano vocês foram? Eu acho que a gente teve em 2015, mais ou menos. Já tem um tempinho, né? Vai fazer quase 10 anos que a gente esteve lá.
E foi surpreendente, né? Uma experiência maravilhosa, é um povo muito acolhedor. Quando você fala que é brasileiro, é como se tivesse chegando uma celebridade na cidade, e eles atendem a gente, um respeito, uma curiosidade muito bacana. A gente tinha um intérprete, tinha um brasileiro também que nos acompanhou, e que ensinou um pouco pra gente, né, do que era aquilo ali, o que a gente tinha que fazer. É O maravilhoso. básico ali. E quanto tempo vocês ficaram lá? Ficamos 10 dias, mas nesses 10 dias a gente teve em 3 cidades, ainda tivemos um dia em Hong Kong também. Um pouco assim que eu compreendo da China, tem um lugar muito agitado, muito assim à frente, né? Muito tecnologia. E tem um lado também mais tranquilo, mais A, campo. a gente teve em Shenzhen, Guangzhou e uma terceira cidade que eu não lembro o nome, mas são cidades tipicamente têxtil e que já estavam trabalhando varejo têxtil, que era algo que, igual o Mercado Livre, Shein, naquela época a Shein ainda não tinha chegado com essa força total no Brasil, né? Não tinha chegado ainda esses grandes marketplaces. E eles já faziam um trabalho de marketplace lá dentro muito bacana. A gente foi para entender essa forma de trabalhar e esse modelo de negócio que viria com força total, né? Que hoje, ainda mais depois da pandemia, né? A gente nem pensava naquela época que ia viver o que vivemos, né? Então, quer dizer, em 2015 a gente estava começando a falar sobre marketplace, sobre começar a comprar o consumo do texto pela internet. No Brasil isso ainda estava muito devagar e a pandemia veio e acelerou tudo isso, né? Quando veio na pandemia, concretizou, né? Concretizou. Aí foi uma forma de realmente dar um É. start ali para direcionar. E esses outros grandes players internacionais estão aí, né? E na França você já foi já a passeio. Não, eu tive 2 vezes na França. Eu tive uma vez a passeio, com minha família, com meu irmão, algum grupo de amigos, a gente fez um grupo lá. Mas tive uma vez também em Paris para poder fazer um trabalho sobre desenvolvimento e planejamento de coleção, né? Entender como que é feita, como que as grandes marcas pensam em coleção. Então, era uma imersão na França, mas com esse olhar do desenvolvimento de coleção de produto. E às vezes assim que você tomou certas decisões, direcionamentos, foi intuitivo ou ficou pensando dias, horas? Kleber, eu acho que tem momentos e momentos, né? Eu acho que algumas decisões mais difíceis a gente pensa muito, né? Eu mesma sou aquela pessoa que eu demoro demais para tomar uma decisão mais difícil. Mas depois que eu tomo, aí vira igual aquele burro que olha para frente e fala: tomei a decisão, agora não quero saber, eu vou. Mas como mulher, tem hora que a gente vai muito na intuição também, né? Tem certos momentos da vida da gente que a gente tem que tomar decisão rápida, né? Eu falo que é melhor tomar uma decisão errada do que não tomar. Ficar eternamente esperando fazer alguma coisa, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que feito é melhor do que perfeito, né? Não existe perfeição, né? A maturidade vai trazendo isso pra gente, né? Não existe modelo perfeito, não existe a mãe perfeita, o casamento perfeito, né? A sociedade coloca vários tipos, né? A gente tem que trabalhar em cima dos nossos valores, né? Ter sempre o seu valor e um propósito que você tem na vida que te guia para tomar as decisões. Acho E que é uma isso. vez feito, foi feito. Uma vez feito, foi feito, Tem que estar preparado para as consequências, né? Que toda decisão traz suas consequências. Fica no lugar e direcionar. É. Mas teve outros países também da Europa que você foi? Não, quando eu fui com esse grupo de amigos para a França, a gente esteve na Espanha também, que a gente aproveitou para visitar uma feira que acontece a cada 2 anos, que é a maior feira têxtil do mundo. Aí eu aproveitei, estive na Espanha e ficamos uns 3, 4 dias lá. Buenos Aires, você já foi? Não conheço a Nossa, eu Argentina. jurava que você Não, tivesse não. ido a Buenos Aires. Não, eu já conheço. Aqui na América do Sul já tive no Chile. E O Chile e o Paraguai, né? Que a gente vai em Foz do Iguaçu e não pode deixar de dar uma passadinha no Paraguai. aproveitou. Mas já tive no Chile, fiquei encantada com o Chile. É um Quando país. você foi, tinha ainda neve ou aquelas. Claro, eu marquei na época para poder. Mineiro, com o pé do trem e vai do lugar certo. Então já marquei para ir no Chile na época da neve, deu super certo. Pegamos neve lá, subi os Alpes lá para poder esquiar. Tentei esquiar, mas foi meio frustrante, foi meio desafiador. E é uma experiência diferente, né? Trouxe boas lembranças. Boas lembranças. Essa frase, o mineiro não perde o trem, o que quer dizer essa frase? Porque o mineiro não chega atrasado.
Eu sou aquela que 5h30 da manhã eu tô acordada. Se você marcar comigo meia hora antes, eu tô aqui. Isso é fato, né? E aí, assim, você acaba se irritando porque você acha que isso é o padrão certo. E hoje eu trabalho também a minha forma de pensar para não entender que esse é o jeito certo, né? Eu era daquelas que julgava a pessoa se ela chega cedo ou chega tarde. Ah, se ela chega atrasada, já não presta. Olha. Então eu tenho que entender que não, que existem pessoas e pessoas. A É. minha forma é essa, mas o mineiro é disso. Chega a hora antes do trem, mas não perde, não. E vem cá, você teve um período que você foi a mulher do queijo. Ah, teve. Teve esse Agora o povo período. em Minas vai ficar enlouquecido, né? Querendo a mulher do Ah, queijo. depois de 20 anos de empresa, né, da empresa que era dos meus pais, né, e que a gente continuou e meu irmão, eu resolvi mudar de carreira, enfim, cansei daquilo tudo, falei, não quero mais trabalhar com confecção, não é isso que eu quero da minha vida. Minhas filhas já estavam grandes e eu tinha acabado de divorciar também. Aí fiz um acordo lá e saí da empresa. Outros horizontes, né? Mas ainda não tinha pensado o que eu queria, não. A ideia era fazer meio que um ano sabático, né? Mas aí meu ano sabático foi na pandemia, né? E aí foi loucura aquilo. E nessa parada da pandemia, eu fui convidada por um amigo, que é um grande professor da Universidade Federal, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura no ano de 2021. Foi o primeiro. Lá em Juiz de Lá em Fora. Juiz de Fora, né? Foi a primeira vez que Juiz de Fora foi governado por uma mulher na prefeitura, né? Ganhou a prefeita Margarida Salomão, que é a ex-reitora da UFJF. E eles me convidaram para trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento, numa assessoria para trabalhar setores intensivos em mão de obra, setores econômicos intensivos em mão de obra, dada a minha experiência na indústria têxtil e pelas experiências que eu tive com alguns grupos de trabalho no Sebrae. E foi uma experiência muito bacana. E dentro de um dos setores econômicos que a gente mapeou na cidade, a gente descobriu que a cidade de Juiz de Fora ela tem um setor rural muito forte, com agricultura familiar muito importante. E a agricultura familiar da região, da Zona da Mata, não é uma característica só de Juiz de Fora, é forte na produção de leite. E na maioria das vezes as mulheres começam a montar uma produçãozinha de queijinho, e aquele queijinho acaba dando tão certo, né, que se transforma em pequenos laticínios, e muitas vezes gerando mais renda para a família do que a própria produção do leite. E a gente foi fazendo um trabalho junto com a prefeitura, com a Secretaria de Agricultura, o governo do estado também, mapeamos essas propriedades. E aí, assim, você vai trabalhando com aquilo, você vai tendo que entender. Eu sou muito curiosa, comecei a estudar muito sobre aquilo, né? Para poder falar com propriedade, entender o que aquelas pessoas queriam me passar de informação. E o que mais me chamou a atenção, que na grande maioria, à frente daqueles pequenos negócios, aqueles pequenos laticínios, estavam mulheres. Olha, que E a gente, diferente, né? e a Tem gente outra imagem. uma outra Homem imagem, atrás. Normalmente o homem cuida do gado, da produção do leite, mas da fabricação, né, da criação da receita, do acompanhamento, muitas vezes até da comercialização e distribuição, são as próprias mulheres que cuidam disso. Que elas vendem nas cidades. Elas vendem na cidade, porque tudo começa assim, vamos pegar um excedente do leite, vamos fazer um queijo. Aí você começa a vender para o vizinho ou dar para um parente, aquilo começa a dar certo, começa com uma atividade paralela, né? E muitas vezes se torna a principal atividade, né? E a gente acabou criando um grupo que a gente chamou de Mulheres do Queijo do Caminho Novo, porque a região da Zona da Mata, né, tem a Estrada Real, que chegava até o Rio, né, para levar o ouro, né, e o queijo ele era levado também nos mesmos caminhos, no lombo dos dos burros. E a região da Zona da Mata tinha o que a gente chamava de região do Caminho Novo, que é um outro caminho que saía, não sei se era Tiradentes, passava por Barbacena, até chegar ao Rio de Janeiro. E aí, só para entender, essas mulheres do queijo, então, elas têm esse segmento de fazer, né, do operacional ali, de preparar, e aí depois o boca a boca, e aí vai ganhando uma força, Isso. e E vai depois... se tornando negócio, isso. E aí, com esse trabalho, a gente conseguiu, a prefeita conseguiu aprovar algumas políticas públicas no município para fortalecer essas pequenas produções. Então, por exemplo,
A cidade já não distribuía pontos em feiras livres há muitos anos. Então, essas famílias, né, produtoras de queijo, conseguiram espaços nas feiras. Algumas propriedades que não eram regularizadas foram regularizadas na gestão da prefeita. Acho que é o olhar feminino, né? O olhar de uma mulher na prefeitura. Ela trouxe muitas assessoras mulheres, secretárias mulheres. Então, a gente tem um olhar mais sensível, né? E a gente sabe que o empoderamento feminino transforma famílias e transforma a sociedade. Então, quando você trabalha, você cria política pública para fortalecer uma economia doméstica, uma economia feminina, você está transformando a sociedade. E aí também vocês faziam, montava, né? Montava, digamos, fazia um dia do queijo para trazer pessoas para conhecer. Ah, E sim, a gente criou até o Dia do Queijo, a gente criou eventos na cidade, né? A gente criou, inclusive, uma política pública chamada Arranjo Produtivo Local do Queijo, né? Para fortalecer e mostrar para próximos governos que virão a importância dessa atividade. A gente faz feiras, né? Eventos, trazemos mulheres que são muito bem-sucedidas nesse segmento. Existem 2 laticínios muito grandes na região que são geridos por mulheres. Essas mulheres vêm para trazer a história delas, né? A história de uma mulher impulsiona a história da outra. inclusive, você ganhou um prêmio. Eu ganhei uma comenda, uma medalha, né? Depois eu vim descobrir o que que era uma comenda, até então eu não sabia, né? Que Eu, antigamente os comendadores eram pessoas que tinham recebido uma comenda. Então eu recebi, né, por indicação da prefeita, né, uma comenda, Henrique Alfred, que foi uma pessoa, um pioneiro, né, um industrial que foi muito importante no desenvolvimento da cidade, que é uma medalha importante na cidade, né, pelo trabalho que eu fiz o tempo que eu fiquei assessorando a Secretaria de Desenvolvimento, com os projetos que eu fiz com as mulheres. Eu fiz muito projeto também com o pessoal da população trans, os projetos com as mulheres do queijo. Então, esse trabalho que a gente foi desenvolvendo aí, eu fui indicada e foi um orgulho muito grande, fiquei muito feliz, fiquei surpresa, né? Mas tá lá, tá minha medalhinha lá, minha comenda, né? Então, me tornei comendadora de Juiz de Fora e que eu fiquei muito feliz porque eu fui indicada por uma mulher, né? Ainda falei com ela assim, quando ela me indicou, eu falei, prefeita, se não fosse uma mulher como a senhora, eu jamais teria feito o trabalho, não teria sido indicada para fazer o trabalho que eu fiz, né? E também não estaria recebendo essa comenda. Então, isso reforça ainda mais como é importante mulheres em posições de poder, porque quando mulheres estão no poder, elas empoderam outras mulheres. Então, assim, foi uma honra receber a medalha, principalmente das mãos da nossa primeira prefeita de Juiz de e Fora. uma honra receber você aqui, né, no nosso Pode Tudo, uma comendadora. Comendadora que pode tudo. Aê! Foi um aprendizado muito bacana. Foram 3 anos da minha vida que não esperava viver e aprendi muita coisa. Foi algo que veio e você embarcou e foi. Foi muito bom. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente fica muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Foram 20 anos trabalhando dentro de uma confecção e a gente começa a viver uma bolha, né? Você convive sempre com as mesmas pessoas, sempre com os empresários do mesmo setor que eu convivia. É como se não existisse um outro mundo fora daquilo. Aí, quando você faz uma mudança de carreira, você deixa uma bolha de lado e começa a descobrir que existe outro mundo, outras pessoas, né? Então, por exemplo, morava em Juiz de Fora há 20 e tantos anos e não tinha noção, não tinha da dimensão da área rural de Juiz de Fora, da extensão territorial da cidade, né? Que na cidade existiam 1.200 produtores rurais, agricultura familiar. E aí você vai descobrindo isso porque você se propôs a viver uma outra história, né? Trabalhar em outros lugares. E, claro, agradecer as pessoas que me deram a oportunidade, né, para poder, e confiaram que eu poderia fazer algo bem feito naquilo que eu não tinha experiência. Muito interessante. Eu achava um máximo quando você espontaneamente comentava com a gente: amanhã eu vou despachar com o secretário. Ah, sim, o secretário do desenvolvimento, que era meu chefe, né? Então a gente tinha alguns dias na semana que eu tinha que sentar com ele para resolver todo um monte de pendência que a gente vai acumulando, né? Para poder decidir o que que vai fazer, o que que não vai fazer, projeto que vai tocar, que não vai tocar. E em que momento o Mulheres do Brasil chega até você?
A história do Mulheres do Brasil é muito bacana. Eu tenho, no setor de confecção, eu fiz muitos amigos, né? E principalmente mulheres também, como eu, que tocam com confecção. E teve um evento em São Paulo, um grande evento de 3, 4 dias, até da área de tecnologia, e viemos 4 amigas, todas 4 de confecção, confeccionistas, mulheres que tocam nos seus negócios, para assistir esse evento. E uma das palestrantes era a Luísa Helena Trajano. Eu tenho uma amiga que é um barato, que é a Raquel, e a gente fala que ela é metida, ela faz tudo. Ela foi lá e falou: eu vou conversar com a Luísa. Eu vou conversar com a Luísa. Que é a proprietária do Magazine Luiza. Isso, do Magazine Luiza. Aí no final ela ficou e foi lá na frente cumprimentar a Luísa. E a Luísa, muito simpática, cumprimentou ela. E aí ela falou: olha, eu queria ser como você, eu tenho uma confecção, mas é muito difícil, as coisas não dão certo. E a Luísa falou com ela assim: não, dá certo sim, sempre dá certo, não dá. E a Luísa: dá certo sim. E ela: não dá certo, é muito difícil. Aí a Luísa falou com ela assim: você conhece Mulheres do Brasil? Ela: não. Aí falou: cara, então você vai procurar Mulheres do Brasil, pegou um cartãozinho e deu pra ela: procura a gente. E aí ela ligou: gente, eu abracei a Luísa Helena, que não sei o quê. Eu falei: você não pode ter abraçado a Luísa Helena. E eu abracei, ela me deu esse cartãozinho. Aí fomos embora e ela foi falando aquilo na nossa cabeça. E aí ela pesquisou, ela ligou para São Paulo e ela descobriu que ia ter um grande encontro na Casa do Mulheres do Brasil de São Paulo e que ela deveria vir para entender, para que depois ela montasse um núcleo do Mulheres do Brasil Juiz de Fora. Aí ela me ligou: ó, de nós 4, assim, a única que vai ser doida de ir para São Paulo com isso comigo. Mas o que nós vamos fazer em São Paulo? Se você quiser passear, não. Nós vamos lá, que a mulher falou que nós vamos na Casa das Mulheres do Brasil, que a Luísa vai estar lá, que vai ter outras mulheres poderosas, que ela vai receber a gente, que tal. Falei: beleza, a gente vai, mas vamos aproveitar e vamos dar um passeio em São Paulo, vamos curtir a noite de São Paulo. Mas vamos lá, eu vou na Casa das Mulheres do Brasil com você. Aí fui. Que até então, Juiz de Fora nem sonhava né? E nem Mulheres sabia, do nem Brasil. sabia o que era Mulheres do Brasil. Eu sou uma pessoa muito cética, né? Até que me prove o contrário. Aí cheguei lá, realmente a Luísa estava lá, conversando com várias mulheres. Falei: a mulher tá aqui mesmo. Aí, de repente, a mulher sai e senta na nossa mesa e conversa e abraça a gente. Falei: cara, é verdade que ela falou. A mulher acessível mesmo. E aí explicou o que a gente tinha que fazer e a gente saiu dali já com o compromisso de montar um núcleo do Mulheres do Brasil Juiz de Fora. E assim, tem 2 coisas no Grupo Mulheres do Brasil que me chamaram muita atenção. Que a gente tem os nossos inegociáveis, né? Que são aqueles nossos valores que não se negocia. E um deles, um dos principais, é o não inventar a roda. O que significa não inventar a roda? Mulheres do Brasil não é mais uma ONG para poder tomar chá, uma ONG para arrecadar fundos para alguma coisa. Mulheres do Brasil, ele busca, em primeiro lugar, fazer um mapeamento de todos os trabalhos sociais de causas femininas que nós acreditamos, né, que estejam sendo feitas na cidade e encontrar mulheres que queiram aderir a alguma causa. Então a gente não cria nova ONG, a gente não cria novo projeto. A gente pega mulheres que querem fazer alguma coisa e conecta essas mulheres a grandes projetos que a gente vai mapear e são projetos que a gente entende que fazem diferença para a sociedade. Então isso para mim foi muito legal. E o segundo inegociável que me chamou muita atenção é o da leveza. A gente tem que trazer leveza para as pessoas. Porque muitas vezes eu tentei buscar alguns projetos, ser voluntária, algumas causas, e as pessoas você chega para um projeto social onde tem um monte de regra, um monte de horário, um monte de compromisso, e a gente já com uma agenda muito conturbada, você se sente muito cobrado, pressionado para ser voluntário. E no Mulheres do Brasil, não. A gente fala que é tudo muito orgânico. Cada um doa o tempo que tem, aquilo que acredita, e desde que você siga os nossos negociáveis, toda mulher é recebida com leveza. E é um grupo que a proposta principal do grupo é política pública. Na verdade, as Mulheres do Brasil é um grupo político, suprapartidário, né? Então, a gente não propaga nenhum partido e acolhe todas as mulheres, mas a gente entende que a gente só muda a vida da mulher através de política pública. Então, eu preciso melhorar a condição feminina se eu criar leis que vão mudar a vida dessas mulheres, das mulheres que vierem depois de mim. Uma continuidade. Uma continuidade. Nossa, é interessante ter essa compreensão, porque um tempo atrás nós entrevistamos uma DJ, a Mai, influencer,
E justamente, como o universo do DJ é muito fechado, muito masculino, então elas fizeram o inverso. Não, então vamos nós mostrar a cara, ir à frente e tal. Enfim, aí de repente já vai fazer essa conexão com vocês. Sim, a ideia é essa, encontrar movimentos como esse e pegar mulheres que estão buscando e levar, ó, você está precisando disso, tem esse grupo, então a gente junta, a gente conecta. Enfim, a vida, o dia a dia é muita cobrança, horários, compromissos, e tá sempre ali correndo contra o tempo. E a gente tem um momento também de buscar um pouco de se olhar, né? De pausar, se permitir. E eis que veio o borboletando. Ele fez esse casamento, essa junção. Foi, o borboletando é uma coisa muito gostosa que a gente pensou e o borboletando ele surgiu na pandemia, né? De mulheres que eu conheci no Mulheres do Brasil, que é a Cíntia, né? Que acabou se. Porque o Mulheres do Brasil acaba nos trazendo grandes amigas. A Cíntia foi uma grande amiga que o Mulheres do Brasil me trouxe, né? E a Cíntia é uma bióloga, especialista em insetos e apaixonada por borboleta. A gente chama ela de Mulher Borboleta. E a gente conversa muito, e eu passei por um momento de divórcio, né? Antes da pandemia, então na pandemia eu estava no iniciozinho do divórcio, repensando a minha vida, e ela também tinha passado por um momento de divórcio também muito dolorido, todo divórcio é muito dolorido, né? E a gente usava muito a metáfora da borboleta, né? As mulheres usam muito a metáfora da borboleta, né? Da metamorfose, da transformação, do deixar de ser larva, de sair do casulo, né? De sair do armário e viver a sua vida. E aí a gente começou a conversar muito sobre isso, e a gente viu que sempre que você falava da metáfora da borboleta com outras mulheres, todo mundo já prestava atenção, todo mundo tinha um caso para contar, que eu mudei minha vida, que eu me transformei, que hoje eu sou outra mulher. E na pandemia as nossas amigas ficaram muito sozinhas, né? A gente tinha amigas que os filhos já estavam em outras cidades, outras que tinham ficado viúvas, outras divorciadas, muitas mulheres na depressão. E a gente percebeu a necessidade das mulheres de serem ouvidas, de pertencer a algum grupo. E aí foi pensando nisso, né? De ter um espaço de escuta, e que trouxesse a leveza que o Mulheres do Brasil nos ensinou a trazer, que a gente criou o Borboletando. Hoje eu estou muito afastada, assim, de estar trabalhando borboletando sozinha. De vez em quando eu entro para dar uma forcinha, mas ela que é a grande mulher do Borboletando. A gente fez alguns eventos, a gente fez um podcast, a gente fez acho que 10 episódios de podcast, Borboletando, que falava histórias, né? A gente conta as nossas histórias, que são histórias de outras mulheres, né? Que se Que se identifica, né? identifica, né? Sim. Porque quando chega ali, como diz, 40 a mais, 50 a mais, tem uma outra percepção, né? A maturidade, um outro olhar para o mundo, né? Tem um outro olhar da mulher para o mundo, né? E também tem um outro olhar do mundo para a mulher, né? A mulher, infelizmente, ainda hoje, ainda é vista como uma mulher velha, né? Depois dos 45, lá pelos seus 50. Ainda tem isso hoje Ainda em dia, tem, mais do que se pensa, 2025, sim, muito ainda. século XXI. Muito, muito ainda, né? E não falo do que dos homens, não. Às vezes as próprias mulheres ainda, né? Eu tenho amigas que quase surtam quando chegam aos 50 e, eu tenho que fazer preenchimento, porque eu tenho, não. Fazer preenchimento é alguma coisa, algo que você pode fazer ou não fazer, fazer plástico, se você quiser, você faz. Mas não pode ser algo que seja uma ditadura, né? Mas a sociedade ainda exige da mulher, ela se sente uma mulher velha, né? Então, pensando nisso, para mostrar para essas mulheres que não, que a gente tem muito o que fazer. E a linguagem que o Borboletando escolheu para conversar com essas mulheres foi a poesia, né? Além de contar histórias, a gente também fala de poesias, fala de mulheres poetas, porque a poesia ela é universal e é uma linguagem que não importa qual que é a sua formação profissional, né? A sua classe social, parece que ela liga, ela conecta as mulheres. E no Borboletando, vocês lê muita poesia, né? Impulsiona. Sim, a gente procura muito divulgar poetas mulheres, né? Porque assim, até nisso a mulher sofre. Os homens são muito mais conhecidos. Quando você fala rapidamente de um poeta, sempre vem à mente um grande poeta. É Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda.
sempre depois é uma mulher. Então, e quando a gente falava de poetas mulheres, eu lembro que a gente só conhecia Cecília Meirelles. Né? E agora não, a gente tem as poetas contemporâneas, né? As mulheres do nosso dia a dia. Então, a Cíntia, principalmente, que é uma estudiosa, ela fica pesquisando todas as poetas de vários lugares do mundo, poetas mais antigas. Só para você ter uma ideia, tem histórias de mulheres poetas que elas não assinavam, eram os homens que assinavam a Que poesia absurdo. delas. Mas isso que é Porque era, recente? não, já há um tempo atrás, né? Então, assim, a ideia é mostrar tudo que a gente se propõe a fazer, tanto no Grupo Mulheres do Brasil quanto no Borboletando, é impulsionar o trabalho de uma mulher. Eu só vou empoderar a mulher se eu consumir o produto da mulher. Então, não que nós não temos nada contra os homens, nós somos totalmente a favor das mulheres, mas nada contra os homens. Mas a ideia é reforçar. Olha, você conhece essa cantora? Você conhece essa poeta? Né? Você conhece essa empreendedora, essa cozinheira, né? Porque a gente sabe que o empreendedorismo feminino, principalmente, ele, na maioria das vezes, é que sustenta a família. E a mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, ela empreende não porque ela quer ser empreendedora, porque ela precisa conciliar a vida familiar com a vida de mãe, e o empreendedorismo, muitas vezes, é muito mais fácil para ela. Porque, principalmente depois da maternidade, você ter um cargo de liderança, você ter alguma vida profissional que seja mais árdua, né, mais pesada, é difícil para a mulher. Então, muitas vezes, ela busca no empreendedorismo uma maneira de melhorar a sua renda. Então, a gente busca incentivar o consumo de produtos feitos por mulheres. Então, no Borboletando, a gente trabalha muito isso. Então, a gente apresenta cantoras que muitas mulheres não conhecem, né? Fora do radar, né? Não trazer só aquela cantora que todo mundo conhece. Trazer poetas que as mulheres não conhecem, principalmente poetas brasileiras. A gente está no momento de trazer muitas mulheres poetas brasileiras. E tem alguma poeta feminina, assim, especial que você te agrada, que te traz um direcionamento, enfim, que te engaja, né? Olha, eu me identifico muito com Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector, ela é densa, ela é confusa, ela mexe com a cabeça da gente. Ela é escritora também, né? Não é só poeta. Gosto muito, que está muito famosa hoje, é Alice Ruiz. E se quiser, eu leio uma poeminha dela Ai, por aqui. favor. Ela é de agora ou ela já é Não, ela é recente. Alice recente? Ruiz é recente. Clarice Lispector que já faleceu, Contemporânea. mas contemporânea. Ó, esse aqui dela que fala sobre a leveza, né? Olha, que o breve seja de um longo pensar, que o longo seja de um curto sentir, que tudo seja leve de tal forma que o tempo nunca leve. Aê! Então hoje eu tô bem no momento Alice Ruiz. E você tem essa percepção, assim, esse movimento de vida, que a vida é fase, é momento, e que dias ruins, pesados passa. Assim, eu acho que a vida não é fácil, eu acho que todos nós temos um propósito, né? E é difícil a gente encontrar esse propósito. Teve um momento da minha vida que eu tive que buscar qual era o meu propósito, porque em algum momento você se perde. Você começa a trabalhar, né, naquela roda que você tem que ganhar dinheiro e construir patrimônio, e criar filho e deixar patrimônio para filho, que você se perde. Aí, em algum momento, você olha, respira, né, sai do mar assim e fala: olha, qual é o meu propósito? E aí esse propósito é aquilo que vai te guiar e saber que você está aqui por um motivo, que você não está aqui à toa, né? Te dá sentido ao que você faz. Mas eu sei que tudo passa, isso eu aprendi, né? Que tudo é passageiro, que eu tenho que ter a paciência, né? De enfrentar aquilo que eu vou estar enfrentando hoje, o problema que eu vou enfrentar amanhã, porque eu acho que sempre depois de um problema, sempre você encontra a solução, ainda que demore, né? Às vezes você acha que aquilo que você está vivendo é o fim, não tem solução, mas você para, pensa, olha, lembra do seu propósito que a solução vai aparecer. Então, digamos que em algum momento precisa se perder para poder se achar, para... Acho que sim, Ah, eu acho que sim, mas a sensação que eu tenho é que tem pessoas que nunca se perdem. Eu conheço pessoas que eu admiro muito, que elas parece que elas sempre souberam onde elas querem chegar. E outras que não, que acho que é o meu caso, que a gente se perde. E você sonhava uma coisa quando jovem, e por algum motivo a vida profissional, os problemas que você vai enfrentando te levam para outro lado. E em algum momento você fala, mas não era aqui que eu queria, né? Lá atrás eu queria ir para lá.
mas a vida me trouxe para cá. E aí você pode decidir seguir, continuar, ou no meu caso, que eu resolvi mudar tudo, fala, não, deixa eu voltar, porque eu peguei o desvio, né? Resolvi o que eu tinha que resolver aqui, e deixa eu continuar seguindo para onde eu estava. Isso requer coragem ou é pura intuição? Ah, Kleber, as pessoas falam muito de coragem, sabe? Eu acho que mais do que coragem é decisão. Porque eu acho que coragem todo mundo tem. O problema é que a gente tem que tomar a decisão de fazer aquilo. Uma amiga um dia me falou, né? Eu não esqueço, eu queria ter a coragem que você tem. Eu acho que ela é uma mulher corajosa, essa amiga. Mas ela não decidiu fazer o que eu fiz. Porque eu vejo, por exemplo, quando uma doença chega na vida, na maioria das pessoas, quando uma doença chega, elas se tomam de coragem. De uma coragem que elas não imaginavam que elas tinham, mas foi necessário tomar a decisão de usar a coragem. Acho que é isso. Acho que o comodismo faz a gente não usar a coragem. Eu tenho coragem, mas deixa ela quietinha ali, porque tá tão cômodo. Ainda. Eu não acredito muito que É. tem gente mais corajosa do que outras. Acho que todo ser humano nasce com uma coragem, mas para aquilo que ele quer usar. Tem um exemplo aí, a Preta Gil, né, que passou por uma Sim. fases, momentos assim tão delicados de doença e que teve ali aquela força, aquela vontade, né, de galgar. E eu não sei se ela fazia parte das Mulheres do Brasil, que eu vi ela, nossa, em vários tribos ali, em vários movimentos, toda empoderada, né? Ela tinha esse diferencial assim. Ela não, você sabe se no Rio de Janeiro ela fazia parte das Mulheres do Brasil? O Kleber, eu não, que eu me lembre, não tenho pouco contato a gente tem mais contato com as mulheres aqui de São Paulo. Mas a Preta Gil é uma mulher, né, que ela foi marco em várias coisas, né? É uma mulher que poderia ter ficado acomodada na fama dela, e ela foi referência, ela foi polêmica, né? Ela foi a primeira vez que um artista fala com tanta abertura da doença que ela viveu, né? Porque todo mundo tem medo de falar da doença, né? Você tem coragem de encarar a doença, mas não de se expor. Ela se expôs, né? Ela expôs a cicatriz, né? Ela falou da dor da doença, né? Aquela coragem de lutar pela vida o tempo todo, né? Ela lutou o tempo todo até o final, né? E antes disso ela já tinha, né, sido pioneira numa série de coisas, na música, né? Ela poderia ser simplesmente a filha do Gilberto Gil, que já é muito, né? Sim. Simplesmente ela é a filha do Gilberto Gil. Mas não, ela fez a própria história, né? Se movimentou. Ela se movimentou, né? Ela falava abertamente, né? Eu via uma vez ela falando sobre um caso de preconceito na escola, né? O fato de ser filha do Gilberto Gil não deixa de ser uma mulher negra, uma mulher gorda, uma mulher que se declarou bissexual. Então, Foge dos padrões. foge dos padrões. Mas hoje é muito bonito falar isso porque está mais aberto. Mas ela falou isso lá atrás, né? Sobre o racismo, né? O racismo que ela enfrentou na escola. É uma mulher admirável, uma mulher do nosso tempo, uma mulher da minha idade. Assusta muito ver uma mulher da minha idade, como a Preta, né? Faleceu 50 anos a idade que eu tô hoje. E sempre que a gente vê uma mulher da nossa idade, né, morrer desse jeito, fala, opa, será que eu vou ser a próxima, né? Faz a gente refletir um pouco mais de novo. E repensar, né? E repensar. E você está numa fase agora, assim, de se permitir, de viver o hoje, o agora, um dia de cada vez. A gente está numa fase, né, como diz uma pessoa muito querida, que a gente tem mais passado do que futuro, né? Eu tô no metade da vida. Então, eu não sei se eu vou chegar aos 100 anos, tomara que sim. Mas com certeza eu tenho mais passado para contar do que futuro. Então, eu não posso planejar demais. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, na pandemia principalmente, ficou muito forte para mim, que eu tenho que ser feliz hoje. Porque eu não sei se o amanhã vai existir, mas não ser feliz hoje, viver hoje, não é ser inconsequente. Né? Eu continuo sendo uma pessoa que tem consequência dos seus atos, porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho a consciência do planeta que eu vivo, então não posso ser inconsequente, viver o meu hoje, né? Me permitir fazer tudo que eu quero, não. Eu acho que é me permitir ser feliz e fazer as pessoas que estão à minha volta felizes também. Viver ali ponderada Ponderado. e se permitindo, Se permitir. sem culpa. Isso. Venho nesse caminho. A cantora Ana Carolina, ela nasceu em Juiz de Fora. Que orgulho, né?
É um orgulho. Ana Carolina é um filha da terra, né? E você chegou em os shows dela em Juiz de Fora? E você sabe que Juiz de Fora não. Eu fui em show dela depois em Juiz de Fora, sim, mas depois ela já famosa, né? Não quando ela cantava. A gente sempre sabia da Ana Carolina, mas eu nunca esbarrei. Fazia shows em alguns barzinhos e tal, mas eu nunca fui assistir um show dela antes. Ah, Depois de famosa, sim. então, enfim, você saiu fora da cidade para o encontro dela. Tudo dela. É uma alegria, um orgulho, né? É. Muito grande, assim. E você tem ido lá para Mercedes, a região ali de Mercedes? Não, tô bem afastadinha de Mercedes, com esse negócio das minhas filhas estarem em São Paulo agora. Então eu tenho mais fugido para São Paulo, porque mãe, né? Mãe não larga as crias. E como diz ali o ditado, né? A boa filha, a casa torna. Você está também agora conciliando, enfim, está direcionando, retomando na área de porta-joias. Sem confecção, né? Então, sim, eu acabei voltando, né? Porque acho que a confecção é uma cachaça. É É, cachaça boa, é é? uma cachaça boa. É o que eu sei fazer, né? Então, quando eu saí desse trabalho que eu fiz na prefeitura, eu resolvi voltar para o segmento, né, de confecção. Montei uma pequena empresa, né? Agora com meu irmão caçula. E a gente está fabricando roupas fitness, né? Agora estamos trabalhando roupa para corrida, roupa para malhar, roupa para pilates. Não deixamos de fazer os porta-joias, não. Continuamos. Que é a roupa Que é a íntima. roupa íntima, isso, né? Cueca, calcinha. Mas a gente está indo para esse segmento, um segmento esportivo que está muito forte. E voltando a fazer aquilo que eu fiz a vida inteira. Mas aí, essa fábrica, ela está em Juiz de Tá em Fora? Juiz de Fora. Tá em Juiz de Fora. A fábrica é em Juiz de Fora. Nós temos uma loja que é um showroom no sul de Minas, né? Que é um polo têxtil de confecção que tem, Fica em qual mas cidade? fica na cidade de Juruáia, Que próximo de próximo. Guaxupé, E próximo a São Paulo. próximo a São Paulo, isso. E lá é um polo de moda íntima, então a gente achou que seria estratégico ter uma loja lá, que é quase um showroom para que a marca se torne conhecida. E aí de lá vocês conseguem exportar para outros estados do Brasil. Hoje o nosso foco é o que a gente chama de B2B, né, que é a venda para empresa. A gente ainda não tem um foco na venda do consumidor final. Então hoje a gente vende para pessoas e empresas que vão revender. Então a gente vende para pequenos lojistas, atacadistas, algumas mulheres que são revendedoras, que são as famosas sacoleiras, né, que fazem a venda porta em porta. Mas ainda não estamos na venda B2C, não, que é a venda para o consumidor final. Ah, tá. E internet também online consegue localizar vocês. Consegue. A gente tem uma venda pela loja de Juruá e a gente tem um atendimento online. Qual que é o nome da marca de A vocês? nossa marca chama Omos. Omos. O-M-O-S. Moss. M-O. Omos foi inspirado de Us, todos nós, todos juntos, né? Uma marca que vai atender tanto o público masculino quanto o público feminino. A nossa proposta é conforto e uma roupa que você pode usar em todo momento. Você pode usar uma camiseta tanto para malhar, quanto para trabalhar, quanto para ficar em casa, Que é bem confortável. que é bem confortável. E a gente usa tecidos tecnológicos, E várias cores. várias cores. Tem cores vivas também? Tem cores vivas também. É. E o nome, então, é M-O-S-S. Omoss. E vocês, terráqueos, vão usar Omos. Ah, não consegue localizar vocês na Pode internet. localizar pelo Instagram e lá a gente divulga os canais de venda. Omos. Use Omos. Use Omos. Conjugue um verbo. Um verbo. Descobrir. Descubra-se. Descubra um novo mundo. Descubra você, quem você é de verdade. Descubra novas amizades. Descubra um novo mundo, um novo amor. Descubra seu propósito. Eu gosto muito de descobrir. Ah, que bonito. E é algo também assim para a gente refletir, né? A gente veio de uma pandemia e naquele fase se achava muito que a humanidade, né, que o mundo viesse mais transformado, repensando, e de repente a gente está aí, né, com uma guerra entre uns países, não consigo compreender, né, ou você que está de fora, enfim, entre nessa linha de onde a humanidade, onde ela se perde, onde ela não direciona, né, essa paz.
Ah, Kleber, eu acho que tudo tá ali. Eu tinha um professor que falava que tinha duas coisas que moviam o mundo, que ele chamava de poder e sexo. Ele falava que todas as guerras tinham dois motivos, poder ou sexo, né? Que por um grande amor você é capaz de tudo, até de matar. E para buscar o poder, as nações guerreavam. Eu acho que é isso, é uma sede de poder muito grande, que não faz sentido. Se faz guerras falando em religião, mas por que religião? Porque eu quero colocar que a minha religião é mais importante que a sua. Então eu tenho que ter um poder sobre você, porque a sua religião é inferior à minha. Então acho que é isso, a sede de poder que não acaba. Cada um tem o seu país, suas histórias, sua vida, e todo mundo quer interferir na vida do outro, na empresa do outro, no país do outro, né? E aí fica numa outra consciência, né? Num outro movimento, falta essa percepção mesmo, né? De se olhar mesmo e cuidar do outro, né? De se cuidar e cuidar do outro, né? Acho que falta humanidade. Eu acho que o mundo está deixando de ser. A gente está ficando tão cibernético, tão digital. Acho que nos falta a humanidade, a capacidade de amar o próximo, de entender que ser humano é diferente, né? Esse olho no olho, Olho né? no olho. Então, assim, o que está acontecendo, por exemplo, lá na faixa de Gaza, não é possível, independente de qual sua opinião sobre a guerra, sobre quem está certo ou deixa de estar errado, mas tem gente morrendo e morrendo de uma maneira que há muito tempo a gente não via, né? Você escuta os médicos da ajuda humanitária que passaram por lá, eles estão super assustados, né? Pessoas morrendo de fome. É como se E retrocedesse. e quando você fala isso, ninguém se sensibiliza pela dor e pela morte. As pessoas querem justificar se a guerra é certa ou se é errada. Não interessa se ela é certa ou se ela é errada, interessa se tem gente morrendo. Então, acho que nós estamos perdendo essa capacidade de amar, de sentir a dor do outro. Isso me preocupa, isso é muito assustador. De se colocar no lugar do Se outro, né? colocar no lugar do É. outro. Mas a gente respira e vibra na positividade, né? E galga a vida, porque afinal, apesar dos pesares, a vida é bonita, bonita e é É bonita, né? bonita, é. Eu acredito muito na juventude, eu acredito muito no jovem. Eu acho que o jovem sempre teve, sempre terá a possibilidade de mudar, de transformar o mundo, né? Eu torço para que esses jovens que estão vindo aí sejam mais humanos do que nós, do que a nossa geração. E agora eles dominam essa tecnologia, a comunicação, tudo muito rápido, né? Porque se fosse em outros tempos, coisas se aconteciam até a gente ter notícia, até chegar É. até a gente. E agora ter essa facilidade da comunicação. Sim, eles têm uma arma, vamos falar assim, na mão que a gente não teve, né? Eles conseguem se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Eles conseguem atingir o que a gente nunca conseguiu atingir. Mas me preocupa, de que maneira essa comunicação, esse poder de comunicação tem sido usado, porque na nossa época a gente não tinha os grupos de WhatsApp, a gente não tinha as Instagram, TikTok, mas a gente tinha as nossas tribos, né? E cada um tinha os seus grupos, as suas tribos, os seus locais que cada um frequentava. E isso se replica também nos meios digitais, porque os grupos de WhatsApp, eles são bolhas, né? Eles são tribos, né? Os influencers do TikTok, eles falam para os seus mesmos pares, né? Os canais que eu sigo no Instagram, que você segue, são de pessoas que falam o que eu quero ouvir, de pessoas que pensam como eu. Eu acho que o grande poder de transformação da comunicação é a gente furar a bolha, né? A gente furar as tribos, furar os guetos, que eu consiga falar para outras pessoas que pensem diferente de mim e que eu consiga ter a humildade de ouvir as pessoas que pensam diferente de mim. Senão a gente tem um poder de comunicação, mas que não alcançamos muita gente, né? São pensamentos iguais sendo falados para as mesmas pessoas. E quando eu falei, né, quando você me perguntou da poesia, do descobrir, eu acho que é isso. Vamos descobrir outras tribos, vamos descobrir, vamos furar nossa bolha e vamos ouvir as outras bolhas. Acho que esse é o desafio da comunicação do futuro, que a gente não fique ouvindo mais do mesmo,
né, só escutar pessoas que pensam como a gente, vamos ouvir pessoas que pensam diferente, vamos ver o que está acontecendo em outros lugares do mundo, né? Tem coisa acontecendo em outros lugares do mundo, guerras acontecendo em vários lugares, toda guerra tem dois lados, mas a gente escuta qual lado que a gente quer ouvir. Eu escuto ouvir o lado A da guerra e você escuta ouvir o lado B. E essa ferramenta da internet, você pontuou uma questão que realmente faz sentido e é urgência de mudar essa chavinha, porque dependendo do que você pesquisa, do que você está acostumado a ver, ela começa a te entregar isso. É muito doido, né? É muito doido. Porque né, ela tinha que ser mista, variada, né? Ela tinha que te entregar também essa bolha né? Que não seja só essa bolha, né? Só aquele ciclo ali. E como fazer isso, como cobrar isso, né, dessas ferramentas. Aí, mais uma vez, eu falo, tá na mão do jovem, mudar o algoritmo, né? Fazer com que o algoritmo não me entregue só aquilo que eu estou acostumado a ouvir, que o algoritmo me entregue coisas que são relevantes no mundo inteiro. Tá aí, é a grande resposta, né? É, A grande resposta de quem realmente tem esse domínio de começar a questionar, né, a cobrar, ir nessas plataformas, né, nesses departamentos e falar, olha, vamos entregar um conteúdo diverso, né? Não ficar em nichos, né, que são nichos, né? é. E se concentra nisso. Mas e me preocupa que a gente está vivendo um retrocesso, né? Porque tudo isso que a gente está falando de diversidade, né? As empresas estão criando, né? Estavam, né? Criando grupos para se discutir diversidade, né? Criando setores de recursos humanos que pensam na diversidade, né? Já foi comprovado cientificamente que empresas que têm pessoas trabalhando de diversas cores, religiões, sexo, opinião, tudo, são mais produtivos, entregam mais resultados, e a gente vendo governos aí criticando a diversidade, criticando as políticas públicas de cotas, né? Enfim, eu acredito que a gente possa viver um retrocesso aí. Ah, e lamentável, né? É lamentável. Lamentável. Mas vamos vibrar no Namastê, e Namastê. que dias melhores vão vir. Então, com saúde, a gente trilha e direciona, né? E vai galgando aí a vida, trilhando a vida. E você quer deixar aí seus contatos, o contato lá da Omos? Sim, pode procurar a gente nas nossas redes sociais, né? @useomos, manda uma mensagem pra a gente conversa. Se quiser falar comigo também, usa a rede social lá que a gente chega aí onde tiver que chegar, ajudar quem puder ajudar, né? Somos. É isso, é saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Aê, Adriana Freitas, Adriana Freitas. lá no Instagram. Drica Freitas. A Drica Drica Freitas. Freitas. Aí, terráqueos, estão ligadinhos, né? Então, olha, muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, foi ótimo estar aqui com você, tá? Obrigada. Igualmente. Obrigada às pessoas que nos ouviram aí, Aí, muito nos obrigado. assistiram. Tudo de bom, muita luz no Obrigada. seu caminho, Amém, para todos nós. muita alegria, muito vinho que a gente não tiver. Muito E vinho. um queijinho também, né? O queijo sempre. Aê! Sai, terráqueos! Obrigado aí pela audiência, por estar aqui com a gente. Dê um joinha aí, ative o sininho e um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais!